Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir a palavra de Deus e o Senhor, Ele vai falar os nossos corações, no nome de Jesus. Pai, nós damos graças ao Senhor por mais esse dia. Louvamos ao Senhor e engrandecemos ao Senhor pela oportunidade, Deus, de ler a Tua palavra. Pedimos ao Senhor, Deus, nos dê sabedoria e entendimento da Tua palavra, para que possamos honrar ao Senhor, glorificar ao Senhor, através da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Hoje nós vamos fazer a leitura aqui no livro de João. O capítulo é o 20 e o versículo é o 28. Aqui no versículo 28, onde nós vamos ler, ela conta para mim e para você acerca da dúvida que Tomé teve. Muitos de nós, muitas vezes, temos dúvidas. E muitas vezes nós pedimos para Deus, né, para que nos dê um sinal, nos mostre, né, se verdadeiramente Ele está conosco naquilo a qual nós estamos realizando. Né? E aqui, nesse versículo, olha o que Deus vai dizer para mim e para você nesta manhã. Ele diz assim: Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Aqui, nas palavras de Tomé, quando ele respondeu, ele disse: Senhor meu e Deus meu. Você consegue identificar na fala dele que ele ficou perplexo. Ele viu algo que naquele momento ele se espantou. Aí vamos entender o que vem antes. Antes, Jesus havia ressuscitado e ele foi até os discípulos. E quando Jesus chegou aos discípulos, Tomé não estava lá. Ele falou com os discípulos que ali estavam e foi embora. Quando os discípulos contaram para Tomé o que havia acontecido, ele disse que ele não acreditava. Ele não acreditava que Jesus tinha ido até lá. E após alguns dias, o Senhor Jesus, ele voltou, porque ele ouviu Tomé dizer que ele não acreditava, que ele só acreditaria se ele colocasse o dedo no furo das mãos de Cristo. Jesus ouviu e ele voltou lá. E quando ele voltou, Tomé estava lá. E quando Jesus chegou, Jesus disse para ele: põe o seu dedo aqui. Você não disse que queria colocar seu dedo aqui no furo, a qual me foi feito na cruz? Põe aqui. E neste momento é que Tomé exclama: Deus meu, Deus. Ele diz: Senhor meu e Deus meu. Ele ficou perplexo. O que o Senhor quer dizer para mim e para você nesta manhã? Crer é uma opção, é uma escolha. Uma coisa é certa: Jesus já fez. Jesus já fez tudo que tinha que fazer por mim e por você. A Bíblia diz que Ele levou com Ele todas as minhas dores e todas as minhas enfermidades. Eu só preciso entender isso e confessar isso. Porém, se eu não busco o entendimento e eu não confessar o que eu creio, o que eu quero para a minha vida, nada vai acontecer. O crer é uma opção de escolha. Tomé, a princípio, ele escolheu não crer.
E o que ele disse, o nosso Deus ouviu. O Senhor Jesus ouviu. E Jesus desceu lá. Mas entenda, nem sempre o Senhor vai fazer acontecer um milagre na minha vida e na sua vida somente para que eu creia. Porque do mesmo jeito que Jesus ele quis, ele foi lá, ele passou um tempo com aqueles discípulos. Aqueles discípulos passaram um tempo com ele. Eles oraram, eles comeram, eles dormiram, fizeram muitas coisas junto no período em que Jesus esteve aqui na terra. Então Jesus ele conhecia Tomé. Ele sabia que Tomé ele não era um incrédulo. Simplesmente ele gostaria de estar lá a primeira vez que Jesus veio. E como ele não estava, a maneira a qual ele usou para se expressar era dizendo, olha, eu só vou acreditar se eu conseguir colocar meu dedo lá. Se eu conseguir colocar meu dedo naquele furo das mãos dele. Foi palavras de Tomé, que está escrito aqui, na palavra de Deus. Mas quando ele viu, quando Jesus falou, você vai precisar ver para você acreditar? Tudo bem, vou te mostrar. E aí ele vai lá. Quando você vê o que Tomé exclamou, Senhor meu, Deus meu, ele creu e ele não só creu, ele se espantou. Porém, Jesus conhecia ele. Muitas vezes, há pessoas querendo o milagre de Deus, mas nem conhecem ele. Há pessoas que querem um milagre de Deus, mas nunca andou junto com Deus. Nunca nem sequer leu a palavra. Nunca nem sequer dedicou um período do seu tempo para buscar mais de Deus. Aí elas pedem um sinal para Deus, aí Deus não dá. Porque ela não tem intimidade com Deus, ela não se aproxima de Deus. E ela quer que Deus venha se aproximar dela. Não somos nós que ditamos as regras para Deus. As regras já foram postas por Ele. Porque Ele conhece o futuro, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Assim como Ele sabia o que era melhor para Tomé. Ele sabia que era melhor ele ir lá, porque Ele conhecia Tomé. Ele teve uma vida de oração junto com Tomé. Tomé ele não era um incrédulo. Tomé ele não era um qualquer. Tomé estava com Deus. Tomé andava com Deus. Ele simplesmente, naquele primeiro momento a qual ele não estava, ele gostaria de estar. Aquela foi a maneira que ele teve naquele momento de se expressar. Não, mas eu só acredito se eu ver. Se eu colocar meu dedo lá. Porque com o espanto dele a gente percebe que nem o dedo ele não colocou. Então o que tinha em Tomé não era uma incredulidade plena. Era uma falta de confiança. Era uma falta de confiança no que ele estava ouvindo. E um pensamento, porque eu não estava lá? Eu sempre estive lá. Tomé sempre esteve lá. Tudo eles faziam juntos. O Senhor Jesus escolheu Tomé para ser um dos discípulos. Sempre. O discípulo de Jesus, que foi escolhido por Deus. Quando ele pediu um sinal, Deus ele vai dar. Porque o discípulo ele está junto com Deus. O discípulo ele vive uma vida com Deus. Deus conhece o coração dele. Mas aquele que está longe, aquele que não se preocupa com Deus, em ter uma intimidade, em ter uma comunhão, como quer uma resposta? Como quer uma resposta na hora que ela quer? O tempo não é meu, o tempo não é seu, minha irmã. O tempo é de Deus. E para Ele fazer o milagre na tua vida, basta um estalar de dedos. Mas o crer é uma opção sua.
Você precisa crer. Jesus, ele disse para Tomé: bem-aventurado aquele que não precisa ver para crer. Mas ele não disse para Tomé: você não é bem-aventurado, não. Ele disse que é feliz aquele que não precisa ver para acreditar. Então o Senhor está dizendo para você nesta manhã: não precise ver para acreditar. Simplesmente creia, porque você é escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus. Seja feliz, creia. Não peça para Deus um sinal para você ver. Simplesmente creia, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. E no tempo dele, tudo vai se concretizar na sua vida, como concretizou-se na vida de Tomé. Jesus foi lá mostrar para ele, e ele ficou pasmo com a glória de Deus. Assim eu e você, nós também ficaremos quando Deus se revelar a nós com a grandeza dele. Basta que nós creiamos no nome do Senhor Jesus. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por essas palavras, Senhor. Porque quantos são aqueles, meu Deus, que abriram o entendimento nessa manhã, Pai. Pediam tanto ao Senhor um sinal, pedindo ao Senhor para confirmar, pedindo tantas coisas ao Senhor, Deus, e esquecendo de crer, esquecendo de confiar, ó Deus. Que o Senhor possa nos perdoar, Deus, a nossa incredulidade. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes somos incrédulos. Muitas vezes deixamos de crer, deixamos de confiar. Oh, Pai, mas o Senhor conhece o coração dos seus discípulos. O Senhor conhece o coração daqueles que o Senhor chamou. E é por isso que estamos aqui, Deus, em obediência, em oração, em vigilância, Deus, junto com o Senhor, Pai. Porque o Senhor nos ensinou a orar. O Senhor nos ensinou a vigiar. O Senhor nos ensinou, Pai, que é muito mais feliz. É feliz aquele que acredita sem precisar ver. E nós queremos ser esse bem-aventurado, Pai. Queremos ser essa pessoa feliz, o teu filho, a tua filha. Eles querem ser essa pessoa feliz que acredita sem ver. Oh, Deus, a fé é uma opção de escolha. O crer é uma opção de escolha. A fé é um fruto, mas o crer é uma opção. Oh, Deus, e eu creio em Ti, Senhor. E eu creio, Senhor, que muitos aqui não entendiam algumas coisas e agora o entendimento está sendo aberto. E eles estão crendo no Senhor, Pai. Estão entendendo que feliz é aquele que acredita sem ver. Oh, Pai, quantos são aqueles que estão se levantando com a felicidade do Senhor? E eu glorifico ao Senhor, Pai, pela divindade, Senhor, que o Senhor, Pai, faz na vida do meu irmão e da minha irmã. Que as bênçãos do Senhor, Pai, que enriquece e não acrescenta dores, esteja na vida do teu filho, na vida da tua filha, hoje, amanhã e eternamente, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.